Agora são 10h22, vamos então a mais uma edição do Visto de Fora. Sempre à sexta-feira conversamos sobre os temas da semana com o Olivier Bonamici, a Begonha Inigas e o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Olá, bom dia a todos. Olá, Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Hoje já cá temos o Olivier em pessoa e completamente recuperado, o que é uma excelente notícia. Já sabemos qual é o positivo da semana. Não. Neste caso é o contrário, o Olivier bem negativo. Desta vez é a Begonha quem está à distância, mas neste caso por boas razões, está a partir de Vigo. Mas antes de avançarmos, deixem-me lembrar, claro, que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euranet, a rede europeia de rádios. Euranet Plus. E vamos, uma vez mais, ter de começar aqui pela situação na Ucrânia. E uma das notícias das últimas horas é o facto de a Rússia ter rejeitado o apelo feito pelas Nações Unidas, em concreto pelo secretário-geral António Guterres, com vista a um eventual período de tréguas agora durante a Páscoa Ortodoxa, que se celebra este fim de semana. Hoje também não vão ser abertos corredores humanitários por falta de segurança ao longo das rotas na Ucrânia, segundo explicou a vice-primeira-ministra ucraniana. Isto, Begonha, serão sinais de que a Rússia não pretende abrandar tão depressa a ofensiva que tem em curso. Sem dúvida, são sinais muito preocupantes, porque não está a haver uma baixada de índice e de intensidade nesta guerra. Ao contrário, está-se a noticiar em todos os jornais internacionais que está-se a preparar a grande ofensiva da Rússia, e também se vemos e lemos o que noticiou a Rússia e os portavoces do governo do Kremlin, nas últimas horas eles querem mesmo ter conquistado e dominado, como de feito xa están a dominar, o sul da Ucrânia, não é? Acho que o Mariupol, a conquista, ou reconquista de Mariupol, como eles dizem e chamam, que em realidade a libertação, entrar, chamam-lhe libertação de Mariupol. Que exatamente, que não é outra coisa que uma conquista de Mariupol, para eles é denominada como a grande vitória. Para que os nosos ouvintes percebam um bocadinho isto, significa que a Ucrânia não vai ter saída ao mar. Eles querem dominar totalmente, e estão quase a conseguir, o sul e a saída ao mar para além do leste, claro, aquela região de Donbass, que se tornou conhecida do mundo inteiro, não é? Por via destes acontecimentos trágicos. Por essa autoproclamação de independência, que não é outra coisa que uma conquista por parte da Rússia, e então isto é muito, muito preocupante, isto que está a acontecer nas últimas horas na Ucrânia. E, Olivier, como é que analisas também estes acontecimentos dos últimos tempos, numa altura em que estamos praticamente a completar 2 meses de guerra, temos uma escalada progressiva dos ataques por parte da Rússia e a caminho de dominar já não só o leste, a zona de Mariupol, a zona da Crimeia, mas também, dizem os analistas, a possibilidade de caminhar agora em direção à terceira maior cidade da Ucrânia, que é Odessa, e fechar assim o acesso em definitivo ao Mar Negro. Vou ser bastante rápido, porque eu acho que a Begonha resumiu muito bem, fez um bom resumo da situação. Eu queria acrescentar aqui que é a reação da Europa em relação à situação atual, dramática. E há uma frase que eu fiquei, admito, bastante chocado, com aquela frase do presidente francês Emmanuel Macron, que disse ontem ou anteontem que ele chamou Vladimir Putin a ser responsável. Eu considero que Macron faz muito bem em manter algum diálogo ainda com Vladimir Putin, mas eu acho que o sentido de chamar a responsabilidade de Vladimir Putin, quando ao mesmo tempo o presidente russo condecorou, sabemos, o carrasco de Bucha, eu acho que às vezes é preciso ter algum cuidado com as palavras, e neste caso eu acho que a Europa tem que ter algum cuidado com algumas palavras, mas neste caso eu acho que Emmanuel Macron devia ter sido um pouco mais duro com Vladimir Putin, tendo em conta a situação inacreditável que está a acontecer agora. A Europa e as Nações Unidas, voltando aqui ao secretário-geral das Nações Unidas, mais de 200 antigos altos funcionários da ONU escreveram esta semana uma carta aberta a defender uma maior intervenção de António Guterres. O que é que vos parece? Já falámos nisto aqui há umas 2 semanas atrás, mas até que ponto é que Guterres poderia já ter feito mais do que tem feito até agora?
Moito máis, Guterres podería ter feito moito máis, podería ter apresado e non esperar a que os acontecimentos chegasen até tal ponto, non é? É verdade que ele tentou, todo por tudo, nos últimos días, mas há uma non... informação um pouco desarmante que foi divulgada nos últimos dias, desculpa interromper-te. Moscovo disse que desde o início da ofensiva russa que Guterres nunca tentou falar com Putin. Uma informação que não foi desmentida pelas Nações Unidas e que, a ser verdade, de facto é um pouco desarmante, não é? Eu non vou entrar niso porque descoñezo a información, mas sin dúbida eu acho que podería ter feito moitísimo máis e as Nações Unidas, eu quero confiar e quero pensar que serven para algo, porque senón estamos a chegar ao límite da situación. Porque lembremos unha coisa, 100.000 persoas están en Mariupol sin luz, sin agua durante nos últimos 2 meses. Estáse a pedir un corredor humanitario. As autoridades da cidade e a vice-primeira ministra da Ucrania están a tentar establecer un corredor humanitario para que estas persoas que levan cercadas durante 2 meses posan sair. Então eu non quero acreditar que as Nações Unidas non poden facer nada, que o Guterres non ten voz para facer nada. Entón, para que serven as Nações Unidas? O Guterres ten agora o seu desafío máis importante, o desafío máis importante da súa carreira. Ten de lidar con todo isto, ten de falar cos líderes internacionais, ten de criar unha frente común, porque a situación é realmente dramática, porque até agora os ucranianos estaban a resistir. Tiñamos todos bastante esperanza, mas estamos a enviar, a Europa está a enviar armas, non é? O primeiro ministro español Pedro Sánchez e a primeira ministra da Dinamarca estiveran onten con Zelensky precisamente na Ucrania. Estánse a enviar máis material militar, tanto a Dinamarca como a España, mas a solución non é só o material militar. A solución é que temos de facer un frente común non só na Europa, que xa fixemos. As Nações Unidas, a OTAN, a ONU, a ONU Mas e a no OTAN caso são das fundamentais. Nações Unidas, e passava agora a palavra ao Olivier, tendo em conta o facto de termos envolvida nesta guerra a Rússia, que é um país com um direito de veto no Conselho de Segurança, as Nações Unidas, no fundo, não estão aqui de mãos atadas. Bem, sim, é evidente. As Nações Unidas não intervêm na Ucrânia pelas mesmas razões. Quer dizer, resumindo, que a NATO não intervém. Portanto, não é culpa de António Guterres que as Nações Unidas não intervêm na Ucrânia. Agora, a culpa dele, na minha opinião, é que, de facto, dos pontos positivos das Nações Unidas é que mantém alguns canais de comunicação, de diálogo. E, neste caso, eu não entendo porque é que ele esperou tanto tempo para dialogar tanto com o presidente Zelensky e, sobretudo, com Vladimir Putin. Isto eu não entendo. Mas propôs-se agora ir a Kiev e a Moscou. Sim, também, mas podia Poderá, ter feito apesar de antes. tudo, ainda ser oportuno? Sim, não, podia ter feito antes. Sim, é sempre oportuno. É sempre oportuno. Manter o diálogo é sempre oportuno. Agora, claro que isto tem em conta tanto a posição de António Guterres, a sua, eu diria, hibernação, e o papel das Nações Unidas. Eu acho que, da mesma forma que houve a Sociedade das Nações, que se transformaram numa outra estrutura com as Nações Unidas, eu acho que esta guerra mostra que absolutamente tem que haver uma reforma deste sistema, e espero, pelo menos, que depois da guerra as Nações Unidas têm um papel importante para a reconstrução da paz, porque senão, neste caso, não estou a ver servem para quê. Sim. Mas claro, mas nós que estamos totalmente aliñados nisto, Olivier, non podemos esperar o fin da guerra, porque estáse a falar de que esta guerra pode demorar imenso tempo. Por lo tanto, o Guterres debe avanzar, debe actuar xa. Eu imagino que terá habido algún tipo de conversações máis por estilo diplomático, porque eu non quero acreditar, entre bastidores, non quero acreditar que o Guterres isto que está a acusar, exactamente, o que eu dixía antes, que eu descoñezo, a Rusia está a xogar, está a tentar dividir a comunidade internacional, por iso o Guterres ten unha oportunidade muito manter a equidistância entre dois membros das Nações Unidas. Por iso digo que quero acreditar no mellor Guterres,
nese Guterres, con esa diplomacia que ele sempre demostrou, ese coñecemento no terreno, e que agora ten de xogar un papel importante, porque non podemos deixar só nas maus dos ucranianos das armas, a enviar armas, ou a enviar información confidencial da parte dos nosos servizos secretos, da parte da Europa, dos Estados Unidos. Non, temos de axudar, e entón a diplomacia ten de xogar un papel fundamental, e as Nações Unidas neste momento é verdade que preciso unha reformulación total, mas non podemos esperar a que acabe a guerra. Teñen de facer algo xa. Isso é fundamental. E Olivier, estas deslocações em série que estamos a assistir a Kiev, a Begonha falou há pouco da ida de Pedro Sánchez ontem, juntamente com a primeira-ministra da Dinamarca à capital ucraniana, enfim, estão a tornar-se diárias estas visitas. Como é que as vês? Apenas como um sinal de solidariedade ou também já quase como um desfile, enfim, de algumas vaidades de líderes internacionais que se querem mostrar neste momento de crise tão intensa? Não, eu acho que não é uma questão de vaidade. Eu sei que está na moda carregar nos políticos sempre, mas não é. Eu acho que é importante, parece a mim perfeitamente normal que um homem como Pedro Sánchez visite a Espanha, visite a Ucrânia. E depois, às vezes, serve depois para também anunciar medidas. Estamos a ver que a Espanha, portanto, um dos países na Europa que lá desbloqueou toneladas, 200, achou toneladas de material militar para a Ucrânia. E isto é importante porque muitas vezes este tipo de visita serve depois, logo a seguir, para anunciar medidas fortes de ajuda à Ucrânia. Portanto, não é apenas simbólico. Sim. Sí, no caso español foran, eu confirmo, 200 toneladas de armamento, 30 camións e 10 vehículos militares, o cual e há um navio a caminho, é não é? muitísimo. Com e um navio ao caminho neste momento, e tamén a parte da Dinamarca tamén anunciou bastante axuda. Mas no caso do Sánchez é incrível como mudou de posicionamento. Non sei se lembran que neste programa falamos as semanas que precisamente como ele ten unha coligación con os seus socios de Podemos que estaban en contra da intervención militar, é ser enviar, non intervención militar, enviar axuda militar a Ucrania, demorou moito, mas ele percebeu perfeitamente que tiña de se posicionar e mudar de estrategia e por iso decidiu ir lá e foi bastante ben visto pela sociedade española, de esquerda, de direita, porque realmente acho que eu vexo que é moito importante ir lá, falar, mas além de todo iso é o que dicíamos há un momento, así non se solucionan as coisas se solucionan neste momento, as guerras se solucionan con diálogo, é fundamental. Bom, e por falar em diálogo, já vamos ouvir a vossa opinião sobre o discurso de Zelensky ontem na Assembleia da República aqui em Portugal, mas deixem-me só recordar uma vez mais que este Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Todas as sextas-feiras aqui temos o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas para comentar os temas da semana. E o que é que acharam então da intervenção de Volodymyr Zelensky ontem por videoconferência no Parlamento Português? O que é que vos pareceu o discurso, Olivier? Bem, eu diria que a questão ali não é a culpa de Zelensky, mas ele falou a tantas vezes, a tantos parlamentos que isto perde o seu impacto. Portanto, eu acho que isto seria o primeiro apontamento. O segundo apontamento é que a referência ao 25 de Abril era, de uma certa forma, esperada, ao mesmo tempo, não é a mesma situação, porque Portugal não estava em guerra, a Ucrânia está em guerra. Portanto, são situações um pouco diferentes, mas já está, ele vai procurar, dentro da história de cada país, algumas coisas. Pontos de contacto, sim. E terceiro ponto importante, que eu acho, não sei que palavra usar, a posição portuguesa do Partido Comunista Português, que é pura e simplesmente inacreditável, mas cuidado, porque em França, na campanha eleitoral, daqui a pouco vamos falar das eleições em França, mas a extrema-direita, representada por Éric Zemmour, que estava muito bem nas sondagens, a uma certa altura, caiu a pico a partir do momento em que ele, que não é o caso do Partido Comunista Português, cuidado, não, mas ele, no caso do Zemmour, disse que se calhar os franceses não deviam acolher os refugiados ucranianos. A partir daí, quando ele começou a dizer isto, ele pagou muito caro nas eleições e caiu a pico. E a minha convicção, mas absoluta, é que o Partido Comunista, por causa desta posição, vai cair a pico, já estava no movimento de queda, vai cair a pico em Portugal. Begonha, PCP e discurso de Zelensky. Sim, eu que continuar com o raciocínio do Olivier e acrescentar
o que dicía de que ele en cada parlamento, para que os nosos ouvintes perceban mellor a situación con máis abrancencia, está a facer en todos os parlamentos nos que o Zelensky está a participar nas sesións parlamentares e a explicar a situación da Ucrania, unha comparativa con os diferentes países. No caso de España, ele comparou con o bombardeamento de Guernica durante a Guerra Civil Española, que tamén foi criticado, exactamente non foi a mesma coisa, mas foi criticado tamén por algúns sectores da extrema direita por dizer isto. No caso de Portugal, comparou con o 25 de abril, como dicía Olivier, non é exactamente a mesma coisa, mas sim, procura aspectos de identificação, exactamente, não é? E ele faz moito ben este discurso, ele comunica, como ben sabemos, moito ben, mas sí que concordo con Olivier no que está a dizer do BSP, do Partido Comunista Portugués, do PSP, porque realmente a min pareceme que non ten niño malo sica isto, é dizer. Neste caso, apesar de tudo, com menos impacto mediático, porque já eram só 6 cadeiras vazias. Sim, mas é igual. Eles estão a perder imensos votos. E então ainda, como dizia Olivier, e é verdade, vão perder mais, porque está a acontecer. Temos de avançar porque ainda há aqui alguma agenda para pois avançamos. O vosso comentário e um dos temas do dia de hoje é o fim das máscaras obrigatórias em Portugal, tal como já tinha acontecido em Espanha, na generalidade dos espaços fechados, a máscara deixa de ser obrigatória. Como é que veem esta medida? Vem na altura certa, Olivier, ou, como também alertam alguns especialistas, poderia ser necessário esperar ainda algum tempo porque a pandemia não está ainda devidamente controlada? Eu sei que me fizeste a pergunta e o que é que eu costumo responder? Eu não sou... epidemiologista. Exatamente. Muito bem, vamos ter de te despedir e contratar um epidemiologista. Estás atento ao meu cérebro. Mas eu diria, uma vez que eu não vou comentar este tipo, porque até eles próprios, alguns se dividem, eu diria que fazer uma análise do que acontece em Portugal versus algumas sondagens que eu vi em França e em Espanha. E curiosamente, vi uma sondagem esta semana no país da Begonha, do país, que dizia que metade dos espanhóis consideravam que era uma medida precipitada. E em França, metade dos franceses consideram que a máscara devia ser obrigatória nas empresas. Ou mas seja, em França a máscara já foi retirada há mais tempo. Há um mês. Como é que decorreu? Decorreu, as pessoas não têm máscara. O número de casos está a aumentar, não é, em França, mas lá está, os franceses estão divididos. Por um lado, e é a minha sensação hoje, estou super feliz, não vou mentir, a título individual, a título pessoal, estou feliz, não vou mentir que estou contente mas eu acho que também vai ser aos poucos. Estas sondagens em Espanha e em França é normal. Porquê? Porque não podemos exigir às pessoas que do dia para o outro tiram máscara. Isto é impossível. Só que lá está, aos poucos, quando tu começas a ver um amigo que não tem, outra pessoa que não tem, isto vai ser um processo mais longo, não é? E, portanto, eu acho que não é preciso entrar em pânico, mas ter algum cuidado também. E em Espanha, Begonha? Perdemos o contacto com a Begonha, entretanto. A Begonha, que recordo, está connosco em direto de Vigo, neste Visto de Fora. Espanha, que também esta semana anunciou uma medida semelhante à portuguesa, ou seja, acabar com a obrigatoriedade das máscaras contra a Covid-19 e aqui a questão nas também, escolas Miguel, e noutros espaços fechados, sim, mas mantendo algumas exceções, como os transportes públicos, hospitais, também lares de idosos. É, no fundo, Begonha, uma situação muito semelhante àquela que foi aprovada em Portugal. Sí, unha situación, mas en España xa estamos niso, e como estamos niso eu posso explicar tamén esta confusao que se creou nestes primeiros días, non é? Porque realmente eu estou a traballar desde Vigo, como saben, agora bastantes días por mes, e por exemplo aquí onde eu traballo, dependen as propias empresas, non é? Deciden se os traballadores levamos máscara ou não levamos, se é obrigatório ou não. As empresas podem impor, se os trabalhadores são obrigados a usar máscara? Podem impor. E depois, como aquí temos 17 comunidades autónomas en España, como saben, por exemplo, aquí na Comunidade Autónoma da Galiza, o Goberno Autónomo da Galiza está a recomendar nas escolas, porque nas escolas non son obrigatorias agora as máscaras, non? En cualquier interior, salvo, como estabas a explicar antes, en transportes públicos, en consultas médicas, en farmácias, en algúns pontos, non é, críticos, digamos. Esse é um aspecto importante, porque também em Portugal, e muita gente não saberá ainda, nas farmácias é um dos locais onde as máscaras continuam a ser obrigatórias. Sí, en España continúa a ser, mas o que digo, que aquí, por exemplo, na Galiza, o Goberno Autónomo da Galiza está a recomendar que nas escolas
os alumnos, desde os 3 anos até, pronto, o ensino superior, leven as máscaras precisamente pelo grande índice de contagio, non é? Que pode haber. E as persoas maioritariamente estamos e continuamos a levar, eu pelo menos, máscara nos interiores, porque é uma coisa muito lógica, como dizia Olivier, de um dia para outro, isto não muda. Que vamos falar nas próximas semanas ainda várias vezes este eu tema acho das que máscaras. muito, e em Portugal vai acontecer como em Mas Espanha e temos na mesmo França. de falar ainda Vai-se hoje, criar é de confusão. França, porque estamos a 2 dias, Olivier, da decisão dos franceses, a segunda volta das presidenciais. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, as sondagens continuam a inclinar-se para o atual presidente, não é? Sim, está a aumentar cada vez mais a sua diferença após o debate, que na minha opinião ele ganhou, não porque mas ganhou com alguns pontos, apesar da sua condescendência habitual, não é? Bastava só ele pôr os pés em cima da mesa, impressionante a forma como ele olha, mas vocês podiam dizer que é a francesa. Bom, isto Madame Le Pen, mas dizia, eu acho que Le Pen ganhou, para mim, na forma, o debate, muito mais sorridente, muito mais educada, na minha opinião. Mas Macron ganhou no conteúdo e, sobretudo, num ponto importante, que é a economia, e isto é a ideia também da Europa. Mas no domingo vai ser os franceses. É interessante ver, não é quem vai ganhar, porque eu acho que vai ganhar é o Macron. É uma sondagem, um referendo, afinal, interessante para saber onde é que há mais rejeição. Ou seja, eu tenho muitos amigos, e aliás, nós somos amigos, os inquéritos de opinião em França mostram isto, que a grande questão não é votar para Macron ou para Le Pen, mas que é para ver quem é que tu odeias mais. E em função disto, vais votar para o outro. Portanto, é um referendo anti-Macron e um referendo anti-Le Pen. Em França ainda existe, eu diria, agora pequena deixa em relação à Espanha, ainda existe muito mais a cerca sanitária do que em Espanha, o PP e o Vox, há muito para dizer. Em França ainda há uma rejeição, mesmo da direita tradicional, muito forte, ainda há, em relação à extrema-direita, e eu acho que é isso e o peso das que vai fazer ligações perder de Le Marine Pen Le à Pen. Rússia tem um peso significativo? O peso que há na Rússia, hoje em dia nem tanto. Houve no início da guerra, mas neste momento nem tanto, porque Macron insistiu nesse ponto. Como? Macron insistiu nesse ponto. Sim, não é? mas não é neste momento tão decisivo. Eu diria que, de uma forma geral, os franceses, após o debate, disseram duas coisas interessantes sobre Le Pen e Macron. Consideram o Le Pen mais próximo das pessoas, e aliás, vê-se na atitude dela, vê-se como uma pessoa mais sorridente, Macron lá está mais arrogante, mas consideram Emmanuel Macron o homem que tem mais estatura presidencial. Claro que o sonho num país seria ter as duas coisas. Seria a estatura presidencial e a proximidade com as pessoas. Olha, se calhar vocês têm isto em Portugal, mas isto é outro debate. Mas lá está. Mas em França não há. E então acontece que a estatura presidencial de Macron vai fazer ganhar, eu acho, o presidente atual francês. Begonha. O que posso dizer desde España que é a primeira vez que acompañei na súa totalidade un debate presidencial francés, porque en España retransmitiuse pela televisión pública, Canal 24 Horas, o debate na súa totalidade. Eu acompañei con muitísimo interese. Ponto número 1. Gostei moito do sistema de debate da França, porque eles interaxen moito ben. E iso deu para ver a personalidade de cada un e para que as cámaras que non enganan a ninguén nun directo explicar o que e mostrar o que dicía Olivier ao momento, a arrogancia do Macron, a educação da Le Pen, que moderou imenso o seu discurso, é incrível como ela mudou, o inteligente, acho que o seu posicionamento foi inteligente, a pesar do seu extremismo, e sin dúbida o Macron parecía que estaba a falar, estaba até a súa posição diante da Cámara, até non estaba unha posición boa, estaba totalmente à vontade, o cual non sei se é demasiado bom, mas tamén serve para ver que este tipo de debates son moito interesantes e que se callar en España e en Portugal deberíamos mudar un bocadiño a nosa maneira de plantear os debates, porque así dá moito máis para establecer un diálogo entre os dois. Os moderadores quase non estaban a intervir e gostei moito desa interrelação entre eles, non é? E de ver realmente a diferença, o moito que os separa os dois, e a personalidade tan diferente que eles teñen. Sin dúvida estamos toda a Europa a olhar para a França, Olivier, e a ver que acontece. E Macron desta vez não se pode queixar de falta de apoio por parte dos chefes de governo de Portugal, Espanha e Alemanha, não é? Que escreveram um artigo conjunto a apoiá-lo. Sim. Muito bem, Exatamente. faltam 14 minutos para as 11, vamos em frente, está na altura do momento dedicado à língua portuguesa, em que testamos os conhecimentos dos nossos comentadores, é o famoso Índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade.
Bom, hoje é uma expressão que pode muito bem ser aplicada a muitas das pessoas de quem já falámos aqui, desde o Pedro Sánchez ao Emmanuel Macron, António Costa. Meus amigos, Begonha e Olivier, o que quer dizer não dar ponto sem nó? Isto Já ouvi tamén isto, existe moito parecido ao español, no dá punto sin i. É dizer que saber perfeitamente cando se faz unha coisa procurarse a un objetivo porque estás a facer iso con esse objetivo e aproveitar essa situação. Será isso, Bom, Olivier? muito bem. Será isso Desculpe, ou mas não? agora é assim. Não, agora é assim. Eu vou reclamar uma coisa nesta individualidade. É que é assim, eu parto da desvantagem. É que é assim, se tu escolhes uma expressão que é exatamente a mesma que a espanhol... Eu não fazia a mesma ideia. Mas isso não sabe. Olá, tens uma expressão, o que é que significa Begonha não dar ponto sem nó? E ela, sim, em espanhol é não dar ponto, é nó. Bom, Mas Oliveira, Em há muita francês não há coisa nada de também semelhante. que é parecida. Que Não há nada Ne de donnez, ne donnez pas le point Sans le nœud, sans le nœud. é quando alguém age por interesse, que procura tirar proveito do que faz, não é? Fazer algo com segundas intenções, no fundo é aquilo que os políticos costumam fazer com frequência, não é verdade? E sempre. Prova quase sempre superada! Boa! Índice de Tugalidade. Ora, muito bem, está então na altura do positivo e negativo da semana. Begonha, o teu negativo. Pois o negativo chama-se imensa subida dos preços, de tudo, é que eu disse. em Espanha e em Portugal. Porque é incrível, eu que estou entre os dois países, está a subir, xa non sei onde que está máis cara a cesta da compra, porque, ou o cesto das compras, porque realmente há coisas que están máis caras nun lado e no outro, mas como é que se ten disparado? En España, por exemplo, o aceite disparouse até muitísimo, a carne está a subir, o peixe está a subir todo, e xa non digamos, no caso, por exemplo, dos combustíveis en Portugal, mas sobre todo que nas compras diarias, é dicir, se facemos unha comparativa do que ten subido nas últimas semanas e o que gastamos de máis, se falamos entre nós, se falamos con os nosos ouvintes, todos nos dirán que ten visto como que vas e estás a pagar como 10 euros máis pelas compras semanais, 15 euros máis. É incrível. Non sei até onde que vamos chegar, realmente. Se me permitem também meter colherada, permitam-me esta expressão. Ontem, lá em casa, para ver o futebol, resolvemos ir a uma aplicação de entregas de comida para pedir a um restaurante onde nós habitualmente pedíamos. Eu não queria acreditar na diferença de preços da última vez que pedi para agora e desistimos. Sim, está a subir porque a diferença de preços era abismal. Estamos a falar de doses que custavam 7 euros, agora custam 13, 14. Mas era porque era um Porto Sporting. Não, é que depois, entretanto, com esta desculpa da guerra, vão subindo e pronto. Bom, Sim, o teu negativo, Olivier. O meu negativo é um fenómeno que existe em Portugal e das grandes cidades, e não existe só em Portugal, mas em Portugal, que é insuportável. Aliás, não sei se até as pessoas que vivem no interior do país existe o mesmo também, eu duvido que existe no Alentejo ou no Algarve, nas terras, que são os restaurantes que fazem aqueles turnos da noite. É insuportável, ou seja, tu tens que reservar das 7h30 até as 21h30. É insuportável. É insuportável, claro que uma pessoa pode pensar, por lado do restaurante, é a garantia de faturar 2 vezes, não é? Só que o comum é que alguns destes restaurantes consideram que isto é o slow food. É exatamente o contrário. Exatamente. É o fast food absolutamente insuportável. Ou seja, tu não podes chegar às 8h30, não podes. É 7h30 e às 9h30 fazem-te, não te obrigam a sair. Mas há pessoas, é terrível, que estão à espera da mesa. Concordo em absoluto. Os turnos dos restaurantes odeiam. Concordo em absoluto. Muito rapidamente, o teu positivo, Begonha. O meu positivo chama-se Puglia. Estive con a miña familia no salto da Italia, no sul da Italia, nesa parte descoñecida para moitos, que é un paraíso. Olla, é moito barata, unha maravilla, unhas tradições de Pascua, de Semana Santa. Cómese Olivier, moito barato. Bébese Olivier, moito barato. E depois há unha influencia tamén da tradición española, non é? Porque pertence ao reino de Aragao, e sobre todo a simpatía da xente. Os países latinos temos moito aínda que ofrecer. E aquí neste programa que falamos tanto da autenticidade de Portugal, pois tamén teño e é de xustiza lembrar a autenticidade da Pulla e do sul da Italia.
Eu de repente assustei-me. Eu Disseste, também. o meu positivo da No semana índice de é pulha. probabilidade teria um significado diferente. É pulha. Claro, é que chamase, nós dicemos, escreve-se Puglia, e em Espanha e em Portugal, mas eles dizem Puya. Mas aqui em Portugal um pulha é uma pessoa que não presta para nada. Eu sei, vai ser Puglia, para que os nossos ouvintes saibam. Muito e rapidamente, procurem. Olivia, o teu O meu positivo. positivo é que, no outro dia, por acaso, fui passear com o meu filho em Lisboa e há muito tempo que eu não passava um dia inteiro, não com o meu filho, isto acontece, mas em Lisboa. E o que é que eu adorei foi, peço desculpa, mas as pessoas que não gostam da confusão, eu adorei a confusão. Porquê? Por causa da economia. Fez-me tanto prazer rever os turistas. Normalmente eu odeio isto, não odeio os turistas, mas quando há confusão eu tento fugir. Mas lá, vi as filas para comer um gelado, vi as filas para comer no restaurante. E lá pensei nos comerciantes. E lá pensei nos comerciantes da alegria que é novamente faturar. E pela primeira vez da minha vida, eu gostei de fazer fila. Olha, eu a semana E passada... agora na minha... podes comer o gelado sem máscara. Exatamente. Eu a semana passada fiquei feliz por me ver aflito para atravessar a Rua Augusta. Porque realmente voltámos àquilo que Lisboa era e que merece continuar a ser. Exatamente. Muito bem. Mais um Visto de Fora na Renascença. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe, pode enviar os seus comentários e as suas sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, bom fim de semana. Tchau, tchau. Para a Obrigado, bom fim de semana, semana. Bom fim de semana para todos. para a semana estará cá o António Freire convosco.